Boa noite, pessoal, todos bem-vindos a mais uma noite gelada e uma live da Editora NPE. Eu sou a Gisele e é muito bom ter vocês por aqui, né? Boa noite, Jeff. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Hoje, um pouco mais gelado do que o normal. Inverno começou essa semana, mas estamos aqui todas as quintas-feiras trazendo notícias do mercado editorial, dicas, insights para que você possa se tornar escritor da própria história. E na live de hoje nós vamos ter um assunto bem bacana, né, Gisele? Para quem deseja se tornar escritor da sua história, quem deseja se posicionar e, por que não, vender com autoridade, né, Gisele? Exatamente, né? Você sabe quando a gente tem aquela imagem clássica, né, do escritor. Quem nunca viu um filme ou uma novela ou alguma coisa que tenha um escritor lá trancado num sótão, num canto um pouco mais escuro, com às vezes aquela xícara de café frio, encarando aquela tela em branco, aquele papel em branco na máquina de escrever, às vezes por muito tempo. Pois é, essa é a parte que ninguém te conta e que faz com que o escritor às vezes fique muito cansado, né? Quando eu falo a gente, eu estou falando dos escritores, porque a gente também escreve, né? A gente não trabalha só com os livros de vocês, mas a gente também para e escreve. Não é livro de ficção, mas quem escreve livro de ficção, principalmente, passa muito tempo conversando com personagens que só existem na nossa cabeça. Mas chega uma hora que aquela chavinha ela precisa mudar, né, Jeff? Exatamente, né? Existe aquele grande mito de que o escritor ele é solitário, né? E ele não precisa ser solitário, na realidade, né? Ele pode ter uma série de insights, uma série de ações em que o escritor ele pode tomar para que ele não deixe é, a, a jornada pesada, a jornada solitária, né, Gisele? E hoje na live nós vamos trazer alguns pontos disso, certo? Isso mesmo, né? A gente precisa entender que o ponto final daquele manuscrito que você está fazendo, que o escritor está fazendo, ele não é o fim da jornada, né? Ele é um começo de uma nova fase onde a gente para de conversar com as pessoas e com os personagens que só existem dentro da nossa cabeça e a gente passa a precisar de gente. Mas eu estou falando é de gente de verdade, de gente real, né? E hoje a gente vai conversar realmente sobre como transformar esse texto ali que ficou guardado na sua gaveta, que ficou guardado no HD do teu computador, em algo que existe de verdade no mundo real, né? A gente vai mostrar que o segredo do sucesso de um autor moderno ele não é só escrever bem, mas ele ter conexões e essas conexões ele cria fora da bolha da escrita, né, Jeff? É muito importante, né? No processo de escrita, o escritor, ele, claro, se concentrar, ter os momentos em que ele vai ter que ter a jornada solitária com seus personagens, mas chega um momento em que ele também precisa entender que ele não está sozinho nessa jornada, né? Afinal de contas, todo escritor ele escreve para alguém, né? E aí aquele escritor que diz assim: "Ah, eu estou escrevendo um livro vou escrevendo só para mim ter um livro", né? Eu não faço muita questão de que muitas pessoas conheçam a minha história. De cada 10 escritores que falam isso, 11 estão mentindo, porque na verdade você não escreve para ter um manuscrito guardado na gaveta, não escreve para ter um manuscrito guardado no HD, que nem a Gisele falou, né? E aí, se você já se sentiu sozinho nesse processo, ou tem medo do que vem depois do fim do manuscrito, essa live aqui é o seu lugar. Nós vamos falar do mercado, de tribos, de bastidores e de como a editora NPE pode ajudar a transformar essa caminhada em um legado de verdade. E qual que seria o primeiro bloco dessa nossa conversa hoje, Gisele? A gente vai começar falando da realidade sem filtro do mercado editorial, né? Vamos começar já direto jogando limpo. Existe uma ilusão, aquela ilusão romântica, aquele romantismo dentro da escrita de que se você termina um livro, que você olha e diz assim, nossa, essa história é muito boa, esse livro é sensacional. Ah, então eu vou colocar, vou publicar e automaticamente, plim, cai o sucesso no meu colo e cai o sucesso no colo do escritor como se fosse mágica. Mas
infelizmente, o que a gente tem para dizer para você é que a engrenagem é um pouco mais complexa do que isso. Não basta só você ter, sim, uma história boa, é importante? É, mas não é só isso, né? Então, às vezes, esse mecanismo, essa engrenagem, ela é até um pouco bruta. E o que um autor que quer ser profissional hoje busca é realmente conhecer a verdade por trás da engrenagem, conhecer essa verdade sem filtros, né, Jeff? Exatamente, né? A gente traz aqui conosco, né, enquanto editora NPE, falando onde o nosso slogan é nossa história é criar legados, mas entende também que toda boa história ela merece ser contada, né? E aí, muitas vezes, chegam até nós o quê? Escritores que têm uma história muito boa para contar, uma história que vai transformar, que vai inspirar vidas, e muitas vezes ele não sabe como continuar, né? E aí, como é que nós, a editora NPE, resolvemos essa questão desmistificamos essa questão do que acontece por trás das cortinas, né? A gente senta, conversa com o escritor, alinha as expectativas, explica para eles como funciona todo o processo de um projeto editorial, como ele deve se posicionar, como funciona o processo de impressão, como fazer a venda com autoridades, preparar para o lançamento, se preparar para o lançamento e continuar a vender, né, Gisele? A gente sabe que muitos escritores eles estão cansados de promessas vazias e buscam entender 3 pontos que nós vamos falar aqui. Eu vou falar do primeiro, depois eu vou deixar a Gisele tocar os outros 2 ali, tá? O primeiro é esse processo de rejeição, porque livros bons são negados e como usar isso como combustível. Você tem que realmente acreditar na sua história, né? Como eu disse agora há pouco, toda boa história ela merece ser contada. Só que se você for rejeitado por uma editora, não deixe a sua história morrer. Vamos falar um pouco da escritora do Harry Potter. Agora me fugiu o nome dela. Como é que é o nome dela mesmo, Gisele? J.K. Rowling. J.K. Rowling. Ela foi negada por muitas editoras antes de ela realmente ter a primeira editora acreditando no potencial do livro. E olha quem é J.K. Rowling hoje. Quem conhece Harry Potter e o quanto essa história ela vem transformando vidas, né? E aí, veja bem, você não está sozinho, você não pode desistir no primeiro não que te dão. Você precisa entender que se você passou meses, talvez anos escrevendo uma história, ela tem um propósito. Você precisa acreditar nesse propósito. Você precisa saber se posicionar, você precisa saber vender a sua história. E talvez aqui um processo que todo escritor deveria de considerar é que já falamos em diversas lives, né, Gisele, que todo escritor deveria ter uma mentalidade de empreendedor. Claro, contar bem a sua história é importante. Claro, deixar um manuscrito pronto para entregar numa editora vale muito, mas se você não souber vender a sua história, se você não desistir no primeiro não que você receber, na primeira crítica que você receber, o que vai acontecer? Você vai passar por esse processo de rejeição. Então, não desista no primeiro não. Não desista na primeira crítica que vai acontecer. Eu sempre costumo dizer para os nossos escritores o seguinte: até o pior escritor que escreveu o pior livro no mundo, ele é melhor do que quem nunca escreveu nada. E aí, outro ponto que eu sempre gosto de comentar é que você não pode, como é que eu digo, fugiu a palavra aqui agora, as pessoas, você não pode ser rejeitado, né? Mas agora fugiu a palavra. Enfim, você tem que acreditar no potencial da sua história. Você precisa entender o que acontece, qual é a proposta da sua história. Você não escreveu essa história, seu livro,
simplesmente porque você quis escrever. Você tem alguma transformação, pode ser uma inspiração para a história para sua a tribo de leitores, digamos assim, né, Gisele? Exatamente, né? Eu gosto de falar dentro dessa linha que o Jeff está falando. Uma das coisas que eu gosto de perguntar para os escritores logo de cara na primeira vez é: o que você está pretendendo com este livro, né? De que forma você pretende trabalhar o seu livro? De que forma você pretende fazer o seu livro acontecer, né? Aí, às vezes, vem essa questão de livros bons sendo negados, ou você ouvir você ouviu uma situação que não é a expectativa que você estava aguardando, né? Como a gente já teve escritor que veio, conversou com a gente e disse assim: nossa, a outra editora disse que vai colocar o meu livro na livraria e tudo mais. E não era um livro de livraria. E a gente teve que pegar e dizer assim: ó, eu posso ser bem sincero para ti, na livraria o teu livro não vai vender. O teu livro é um livro voltado para projeto. Então, é um não que o escritor vende, porque ele pensa assim: nossa, vou ganhar, vou conseguir vender, vou fazer chegar a um monte de gente, mas tem outros caminhos às vezes, porque tudo depende do que você vai fazer com o seu livro. Outro ponto que os escritores eles precisam entender é que esse texto ele vai passar por uma edição. E aí, nessa hora, eu gosto de deixar muito claro para o escritor: na tua cabeça, a história toda é muito clara. Você sabe exatamente por que você escreveu cada ponto, porque você criou ou você vivenciou essa história, ou você criou esse método. Então, tudo é muito óbvio para você. Mas não é óbvio, às vezes, para quem está lendo. Então, a gente precisa, sim, fazer com que esse texto passe por um processo de edição, aonde a gente vai sentar e vai dizer assim, ó, o que você quis dizer aqui nesse trecho? Ou, mas por que esse personagem fez isso? Falta informação para o leitor. Pense o seguinte: o teu leitor ele está com o teu livro na mão, ele precisa ler e precisa conseguir imaginar, criar um cenário dentro da cabeça dele, criar uma imagem daquela pessoa, daquele personagem, que dentro da sua cabeça, escritor, ela é clara como água. Mas essa pessoa está lendo e ele precisa criar tudo isso. Então, ele precisa de informação para poder criar, né? Então, às vezes, a gente, quando vai passar pela edição desse texto pela edição e tudo mais, a gente precisa, sim, sugerir modificações, mas entenda uma coisa: a gente não está destruindo o texto de vocês. A gente está só que realmente querendo que ele melhore para que a sua mensagem seja entregue com mais clareza. E o último ponto que é de extrema importância que vocês, escritores, aprendam, e é por isso que a gente está aqui toda semana explicando as coisas para vocês, é que existem os perrengues logísticos, né? O seu livro, para ele chegar impresso na sua mão, ele passa pelo processo da editora, ele passa pela revisão, ele passa pela diagramação e tudo mais. E ele tem que ir para a gráfica. E a gráfica, ela demanda de ter estoque de papel, estoque de tinta. Gente, estamos em época de Copa do Mundo, os foguetes estão a toda, né? Então, voltando aqui, a gente precisa ter estoque de papel, estoque de tinta, a máquina, né, a impressora funcionando adequadamente para poder imprimir o teu livro, os funcionários trabalhando para poder imprimir o seu livro, porque já houve situações de atraso, porque faltavam funcionários na gráfica para poder operar as máquinas. E, principalmente, isso tem que ser transportado. E aí é onde mora o perigo, principalmente, porque se acontecer alguma coisa na estrada, se tiver alguma coisa que faça com que o trânsito pare, é uma carga que pode atrasar, né? E isso tem custo, tudo tem custo. O transporte tem custo, né? Hoje a gente está conversando com vocês, a gente está gravando essa live no dia 25/6. Então, hoje, o óleo diesel que abastece o caminhão está mais caro do que a gasolina e o álcool. Então, isso encarece o valor do frete.
O insumo de papel, dependendo do nível de consumo, o papel ele pode estar mais caro ou mais barato, e isso interfere no custo do livro de vocês também. Então, são coisas que às vezes fogem do nosso controle enquanto editora, porque a gente depende da parceria dos nossos parceiros gráficos, né? Então, entender todo esse funcionamento do mercado é o que, no final das contas, separa um escritor amador de um escritor profissional. Separa o escritor que vive um sonho do escritor que realmente avalia custos, prazos e tudo mais além da história que envolve o livro dele. Né? Eu só complementaria, Gisele, assim, ó, eu penso que o escritor, ele tem que ter uma mentalidade, como eu já falei anteriormente, de uma mentalidade de empreendedor, né? E quando você é um empreendedor, você precisa lidar com planejamento, com objetivos e metas. Você tem que ter a mente de um empresário, né? Afinal de contas, o livro, ele passa a ser o seu ativo. E aí, quando você combina planejamento com especialistas do mercado, tudo fica muito mais simples, tudo fica mais fácil ou mais claro e objetivo, né? Durante o processo de edição, entender quais são as fases, né? A editora, ela uma editora que se importa e que quer que o escritor entenda como funciona, ela explica os passos, as fases do processo de um projeto editorial. Uma editora que realmente quer que o escritor tenha sucesso no mercado literário, ela não deixa o escritor à mercê do processo logístico da gráfica. Ela se importa, ela quer que o escritor tenha o seu sucesso, né? E aí, como muito bem colocado por você aqui, o que separa o amador que espera a sorte do profissional que entende o jogo é justamente entender cada fase, entender que vão ter sim os perrengues logísticos, que existe a intensidade da edição e que existe aquele processo de rejeição, como a gente comentou aqui, né? Mas o que é importante para você, escritor, é entender que existem profissionais, que existem empresas especialistas no mercado que podem te ajudar para que você não siga sozinho ou nessa jornada solitária durante todo esse processo. Tem aquela frase que a gente gosta muito de falar, que é assim, sozinho você até pode chegar lá, mas juntando forças com o mercado, com as pessoas e as empresas especialistas, você chega mais rápido, né, Gisele? Você chega mais longe, né? Você, Mais sozinho, longe. às vezes, você até pode chegar mais rápido, mas você cansa muito mais fácil também, né? Uhum. E o que a gente está trazendo aqui é para você realmente não entender os passos para que você não seja pego de surpresa lá na frente, né? Dito tudo isso, você escreveu, o seu livro passou pela diagramação e tudo mais. E outra coisa que é importante, extremamente importante, é você encontrar a sua tribo, né? E principalmente falar o mesmo idioma, né? Aí a gente vem aquela coisa assim de você tentar, já tentou alguma vez explicar para alguém, para a mãe ou para o amigo, que não escreve, que não está criando uma história, que você às vezes pode estar muito triste, você pode estar vivendo um luto porque você precisou, sei lá, né, acabar com um personagem que você gostava muito, né, para não dizer a palavra para a gente não ser bloqueado, né? Então assim, o seu personagem, um personagem que você gostava muito, ele precisou passar por situações em que agora ele deixou de existir dentro do seu livro, né? E isso é muito complexo, né? Porque você vai receber provavelmente de volta aquele olhar de julgamento e mas isso é só uma história, né? Aí você para e pensa assim, poxa, é só uma história, mas é a história que eu estou criando com muito amor, que eu estou criando com todo carinho, que eu estou investindo a minha energia para a criação dessa história, né? E isso às vezes dói muito para o escritor. E é por isso que o escritor precisa sim ter uma tribo, seja a tribo dos seus leitores, seja a tribo dos escritores, porque como a gente falou ali antes, no final das contas, ninguém cresce sozinho dentro do mundo literário. Ninguém consegue ser uma ilha dentro do mundo literário.
você vai precisar se relacionar, seja com uma editora para te prestar o serviço, ou uma editora para te publicar, ou uma gráfica para te imprimir, um lugar onde você vai poder falar sobre o seu livro, um café, uma livraria, um local, uma biblioteca onde você vai poder levar o seu livro. Você vai precisar, sim, se relacionar, né, Jeff? Isso, e quando a Gisele fala nessa questão de você encontrar a sua tribo que fala o mesmo idioma que você, a gente traz muito para os nossos escritores aqui na editora 3 grandes grupos, né? O primeiro, e tão essencial, e que pode contribuir muito com o sucesso da tua obra literária, são os leitores betas, né? E aí, quando a gente fala de leitor beta, né, não é a sua tia que acha tudo muito lindo, né? São pessoas que vão dar uma opinião sincera e dolorosa antes do livro sair. A gente costuma dizer para os nossos escritores aqui na editora que você não deve procurar leitores simpáticos. Você deve buscar leitores sinceros. Porque o simpático sempre vai achar muito legal. Se você colocar na mão de um amigo, se você colocar na mão de um tio, de um parente, o que vai acontecer? Nossa, esse livro ficou muito legal. E aí a gente sempre gosta de falar que quando o leitor beta, ele lê o seu livro e não te expressa nenhuma opinião sobre o livro, ou ele não leu o seu livro, ou ele está sendo simpático. Ele não está sendo sincero com a sua obra, porque uma coisa é fato. Quem escreve, e aí isso é todo o escritor que escreve um livro acaba pairando por esse processo, que é a questão da leitura viciada. Para você estar muito claro a mensagem que você quer ter. E aí, quando você pede para um amigo, com uma pessoa que seja simpática, ela vai ler porque vou ler porque ele é meu amigo, vou ler porque eu acho que a história dele é legal, só que não existe um livro ou um manuscrito que sai 100% lapidado das mãos do escritor. Então é muito importante que você tenha, sim, esses leitores betas, mas que eles sejam leitores críticos. Não estou dizendo aqui que talvez você tenha uma tia que lê todo santo dia, que é uma leitora crítica e lê diversos livros ao longo do ano, né? O que você tem que buscar é pessoas que tenham bagagem, pessoas que vão ser críticas, pessoas que leem qualquer literatura, pessoas que são apaixonadas, amantes pelas leituras. Essas pessoas, elas sim vão te dar um caminho, um norte para que você tenha uma opinião sincera, tenha uma opinião para desenvolver o seu livro, para que ele tenha sucesso lá na frente, né? De nada adianta você receber um elogio aqui e depois do livro publicado, muita gente está criticando o seu livro, tá? O outro grupo que a gente gosta muito de falar, quando se fala dessa questão da tribo, é parceiros de escritas, né? Aquele grupo de WhatsApp, onde você joga um furo do roteiro às 2 da manhã e alguém te ajuda a resolver. Ou até mesmo aquelas comunidades de escritores, como tem o Wattpad, por exemplo, onde você compartilha experiências com outros escritores, ou até mesmo compartilha a sua história, o seu texto, para que eles possam dar uma opinião de quem realmente está no jogo, de quem realmente está no campo de batalha, para que você tenha um resultado muito mais claro e objetivo ao final da sua obra, do seu manuscrito concluído, né? E aí, essas tribos, esses parceiros de escrita são muito melhores que um amigo, ou um parente, né? Não estou dizendo aqui generalizando, mas, como muito bem colocado pela Gisele no início desse bloco, são pessoas realmente que estão interessadas, são pessoas que realmente são importantes durante esse processo, né? E aí, por fim, o terceiro ponto que a gente tem aqui, o terceiro grupo que a gente sempre traz aqui, é a questão do apoio emocional, né? Sabe aquela síndrome de impostor ou do bloqueio criativo? Todo escritor ele passa, né? Quando se fala da síndrome de impostor, talvez o escritor passe por um momento na jornada da escrita de achar que o que vão achar da minha história, o que vão falar quando eu estiver passando por esse trecho do meu livro,
Será que eu mereço ter um livro? Será que eu mereço ser escritor dessa história? Isso, basicamente, todo escritor ele passa por algum momento dessa história, né? E a questão do bloqueio criativo. Nem todos os dias nós estamos dispostos a escrever. Vai ter dias que você não vai ter vontade nenhuma de escrever, mas siga em frente nessa jornada. E aí, quando você tem um apoio emocional, alguém que te apoia, quem sabe a sua esposa, seu marido, um filho, um sobrinho, alguém que realmente acredita no seu projeto, as coisas as coisas são tratadas como normais e não como um fim de carreira. Você vai ter aquela pessoa que vai te dar um apoio emocional, que vai te motivar, que vai te incentivar a continuar escrevendo. Como muito bem dito aqui anteriormente, nem todos os dias nós estaremos dispostos a escrever, mas essas pessoas que você vai ter lado a lado durante essa jornada da escrita são primordiais e fundamentais para que você possa, sim, se tornar o escritor do livro tão sonhado na sua carreira literária, né, Gisele? Exatamente, né? E aí, quando a gente está falando disso, a gente está falando de network literário. E isso não é só sobre interesse, ou, aliás, isso não é sobre interesse, não é nem só, não é sobre interesse. É sobre você ter um ambiente de sobrevivência e crescimento, né? Então, quando você está cercado de gente que fala o mesmo idioma, as portas para eventos, as portas para parceria começam a se abrir naturalmente, né? Então gente, eu vou fazer um lançamento, vem cá comigo, vem prestigiar meu lançamento. Quando tu lançar o teu livro, eu vou prestigiar o teu também. Eu me coloco à disposição para poder ler o teu livro e dizer, te dar uma opinião sincera do que eu acho, o que eu entendo, como o Jeff muito bem falou. Então, ele vai abrindo portas. Ou aquela coisa assim, ó, gente, eu fiquei sabendo que vai ter uma feira literária no bairro, não sei o quê, uma feira literária na escola que vocês podem participar, que faz sentido para vocês participarem e tudo mais. Então, as portas começam a se abrir naturalmente para você, né? E aí a gente vem assim, dentro dessa questão de networking e tudo mais, porque você precisa realmente mostrar a sua jornada, né? Você precisa mostrar a sua jornada, mas você não tem que evitar ser aquele vendedor chato, panfleteiro. A gente fala muito isso para vocês, de não ser o vendedor chato, não ser o panfleteiro, né? Aí vem aquela questão de que assim, ó, muitos autores morrem de medo de fazer marketing porque eles acham que precisa virar vendedor de porta em porta de enciclopédia, né? Veja o meu livro, olha só que bonito, ele tem um tamanho, ele tem a folha tal, né? Mas a verdade é que os leitores modernos, eles não querem mais comprar um produto. Eles querem comprar uma experiência. Eles querem comprar a proximidade com o escritor. Ele quer fazer parte do nascimento, às vezes, dessa história, ou da continuação dessa história. Então, aí a gente traz o que para vocês? Assim, ó, mostrar bastidor da forma mais natural possível nos stories de vocês, né? É uma forma muito poderosa de criar uma ponte entre você e o seu público antes mesmo do seu livro estar pronto, né? E algumas estratégias, a gente vai trazer agora para vocês algumas estratégias para que vocês possam aplicar a partir de hoje à noite ainda, ou amanhã de manhã, ou se você estiver escrevendo de madrugada, grava o vídeo, já deixa reservado para colocar amanhã, né? Então, uma das coisas que você pode compartilhar com o seu público leitor são pesquisas curiosas, né? Uma coisa estranha, até um fato às vezes meio bizarro que você encontrou, que você descobriu enquanto pesquisava alguma coisa para o seu livro, né? Isso faz com que o seu leitor fique curioso para saber, opa, se ele descobriu isso, imagina o que mais vem nesse livro, né, Jeff? Você está mutado. Exatamente, exatamente. Quando a gente fala dessa questão das pesquisas curiosas, é justamente você contar um pouco como funciona a questão dos bastidores do seu livro, né? A gente costuma dizer aqui na editora que você, enquanto estiver escrevendo o manuscrito do seu livro, você tem que compartilhar junto com a sua audiência lá na rede social, compartilhar com as pessoas que você está escrevendo um livro, né? E quando se fala na questão do marketing digital,
tanto o seu Instagram quanto o TikTok são ferramentas muito poderosas para que você aqueça essa audiência, para que você aqueça os potenciais leitores a buscarem, a conhecerem um pouco mais e ficarem, por que não, curiosas com o seu livro. Quando você estiver lá na frente, no processo de pré-venda, você vai ter muito mais facilidade, né? Outra questão muito importante no Bastidores é você mostrar o caos criativo, né? Mostre seu caderno de rabiscos, post-its nas paredes, aquela caneca de café que te acompanha. As pessoas se conectam com a imperfeição. Mostre, talvez, um trecho do momento do... Grave o momento em que você está escrevendo um texto e, de repente, do nada, você olha e aquele texto não faz mais sentido. Grave, mostra que você é um escritor que não vive somente de perfeição, que não vive somente de palco, que vive realmente buscando se aperfeiçoar, buscando melhorar todos os dias. Afinal de contas, você não escreve um livro, senta na cadeira, começa e termina um livro. Você vai ter um processo de escrita, você vai ter um processo de criação e, como toda boa ideia, muitas vezes ela acaba nascendo de um jeito e terminando de outro. Você planeja de um jeito e acaba, no meio do caminho, tendo que mudar, corrigir a rota para que a mensagem do seu livro seja entregue e que tenha algum significado para os seus leitores, seus potenciais leitores. Então, mostrar os bastidores de um caos criativo também é importante. Mostrar que você está rabiscando, mostrar que você está colocando ideias no grupo de WhatsApp solitário, mostra que você está na jornada da escrita. As pessoas conectam contigo porque você está mostrando o dia a dia, a realidade do dia a dia do escritor, né? O terceiro ponto é sobre a trilha sonora da escrita, né? Compartilhe uma playlist que você ouve para escrever as cenas em ação ou de romance. Isso humaniza o processo. Independente de qual vai ser a forma que você vai estar utilizando para mostrar o dia a dia da jornada da escrita, o que mais é importante é que você entenda que as pessoas compram de pessoas. E quanto mais você se conectar com a sua audiência, seja no TikTok, seja no Instagram, mais fácil vai ser a jornada do processo de escrita. Nós recomendamos para os nossos escritores aqui na editora, por exemplo, que durante o processo de jornada da escrita, poste 2 ou 3 vezes por semana, se não puder todos os dias, você fazendo o processo de escrita, coloque caixinhas de perguntas, faça com que essa audiência participe do processo de escrita. Por quê? Porque daí sim eles vão começar a entender que você está num processo de jornada da escrita, eles vão ficar curiosos em querer conhecer um pouco mais do trabalho do seu livro, eles vão se sentirem pertencentes no processo da escrita, se você, em algum momento, compartilhar uma caixinha de perguntas ou fazer uma pesquisa para saber em qual caminho seguir o seu livro. E isso é muito importante porque gera o quê? Conexão, humaniza a sua história. E o fato de humanizar faz com que as pessoas conectem demais contigo. E elas conectando com você e com a sua história, o processo todo de escrita, o processo todo de posicionamento e o processo todo de venda torna-se muito mais fácil e menos doloso, né, Gisele? Exatamente, né? Não esqueça uma coisa, né? Que o objetivo todo de você mostrar esses seus bastidores é realmente fazer o leitor ele se sentir um pouquinho dono de um pedacinho do teu livro, né? E aí, quando você fizer o lançamento, quando você abrir a pré-venda, ele não vai estar comprando alguma coisa, ele não vai achar que você está vendendo ou tentando empurrar alguma coisa, ele vai estar feliz porque ele vai estar celebrando junto com você uma conquista que ele acompanhou bem de pertinho, né? Com tudo isso que você trouxe, com tudo isso que você apresentou. E junto com essa conexão que você faz com o seu leitor, junto com tudo isso, vem a recompensa real.
E a recompensa real é justamente isso, né? É a conexão emocional que você faz, que você cria com o seu leitor, que você cria com o seu público, né? A gente escreve por muitos motivos. Você, escritor, escreve assim, ó, por N motivos. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, tudo que a gente quer é que o nosso texto toque alguém, transforme alguém, emocione alguém, eduque alguém. Então, ele vai realmente vai criar algum tipo de conexão, né? O manuscrito pronto, ele é um troféu. Ele é técnico, ele tá ali, chegou na tua mão, tu cheirou o livro, olha só, tem cheiro de livro novo, tem cheiro de papel novo. Mas o sucesso de verdade vem daquela mensagem que você recebe dizendo assim, cara, eu li o teu livro e eu adorei o teu livro. Eu li o teu livro assim, ó, meu, aprendi muito contigo. Eu li o teu livro e agora eu quero saber, eu tô ansioso para saber o que vai acontecer no próximo livro, né? Que é o quê? É você ter essa conexão emocional, né? É você saber que você, de certa forma, conseguiu mudar um pouquinho o dia de alguém. E aí a gente vai refletir agora também um pouquinho sobre essa questão do impacto social e o impacto emocional da literatura, né? Da literatura na vida das pessoas. A primeira coisa que a gente vai falar para você é você ter um feedback como um combustível, né? É você entender que a reação dos seus leitores, os comentários que você recebe, eles servem para você poder moldar as suas próximas obras. De que forma? Eles vão trazer feedbacks para você, eles vão trazer avaliações para você, comentários para você, que podem ajudar você a alimentar e fazer crescer e, às vezes, ajudar você a trilhar um caminho um pouquinho diferente do que você estava pensando inicialmente, mas que vai conversar ainda mais com o seu público, conversar ainda mais com a sua audiência, né, Jeff? Exatamente, né? Os feedbacks, eles são muito importantes, né? Porque eles servem até, inclusive, para moldar a sua obra, né? Eles servem para você entender como está sendo aquecida, como é que você está desenvolvendo, se a sua história está fazendo sentido para você, né? Então, é muito importante que você tenha essa conexão emocional com o seu público, né? O outro ponto muito importante é a leitura como experiência viva. Participe de debates em clubes do livro e a satisfação de ver as pessoas discutindo as motivações dos seus personagens faz com que você tenha muito mais o flow criativo, desenvolva muito mais as histórias do seu livro, né? Isso é muito importante, pessoal. O clube de leitura, além de ele te dar bagagem, te dar um, ideias para a escrita do seu livro, ele conecta ainda mais as pessoas. As pessoas, nós costumamos dizer aqui na editora que as pessoas, elas não compram livros apenas por serem livros, elas compram as conexões, elas compram a proximidade com o escritor. E aí, se você está participando de algum clube de leitura, ou se você tem o seu clube de leitura, você tem muito mais chances de ter sucesso na venda dos seus livros, né? Por quê? Porque as pessoas entendem que você está gerando valor na vida delas, né? E aí, quando você lança um produto, lança um livro, o que acontece? Você acaba conectando muito mais facilmente, as pessoas acabam comprando de você por gratidão, né? E aí a gente chega também num outro ponto, que o texto que vira ponte, né? Como uma história pessoal pode se tornar universal e ajudar as outras pessoas a passarem por situações difíceis, né? Aqui na Editora NPE, nós temos 4 pilares que a gente sempre diz, né? Primeiro, você escreve para passar por um processo de autocura. Seja você falar de um momento, de uma história, de um desafio pessoal, de um momento de superação, contando a sua biografia, você passa por um processo de autocura. Dos 180 livros que a gente já publicou aqui na editora, grande parte dos nossos escritores sempre diz assim, não, eu vou escrever porque a minha história vai impactar e vai transformar vidas. E durante o processo de escritas, muitos dos nossos escritores, eles ressignificaram muitas coisas.
E aí, o segundo pilar é justamente essa questão do texto que vira ponte. Ninguém lê um livro por acaso, ninguém lê o livro só por ler. Ou ele lê para adquirir o conhecimento, ou ele lê por hobby, ou ele lê para ser transformado, motivado ou inspirado. Então, quando você tem uma história de vida pessoal e essa história vai inspirar e transformar outras vidas, o que acontece? As pessoas tendem a se conectar muito mais contigo por conta dessa história, né, Gisele? Exatamente, né? E aí isso faz com que o seu livro deixe de ser só um passivo na sua vida, deixe de ser só um passivo na vida do seu leitor e ele vira uma troca, né? E aí o seu livro ganha alma, ele sai das páginas da sua história, os seus métodos, tudo que você tem para mostrar, ele sai da página para entrar de verdade na vida das pessoas, né? Como o Jeff bem falou, essa questão da ponte, de você ter essa leitura vívida, de você realmente trazer a transformação. A transformação seja através do alívio cômico numa história de comédia, ou de um método que você vai ensinar, ou de alguma coisa desse tipo, que você faz realmente uma troca. É a troca do que você tem dentro de você para o que o leitor ele está absorvendo do seu livro, né? E o Jeff falou muito dessa questão de legado ali, que é um dos nossos pilares. E nós somos, sim, uma editora que presta serviço para escritores, que ajuda o escritor a tirar o seu manuscrito do papel. E aí a gente convida você aí a construir um legado, né? Você poder construir o seu legado com a editora, né? É um ponto bem crucial. Você entende que você precisa do mercado, você entende que você precisa de uma tribo, de bastidores, de conexão, mas aí você para e pensa assim, poxa, mas como é que eu vou estruturar tudo isso sem eu me perder, né? Como é que eu posso organizar isso de uma forma mais clara para que eu não me perca nesse caminho, nesse percurso que precisa de percorrer? Poxa, eu tenho que saber para quem eu estou escrevendo, eu tenho que saber o que eu vou fazer com o meu livro, eu tenho que saber com quem que eu tenho que me comunicar, eu tenho que saber a logística de entrega, é muita coisa, né? E é aqui que entra a importância de você ter, sim, uma editora ou ter parceiros comerciais de editora, gráfica e tudo mais, que não se preocupem apenas em fazer o seu livro, mas sim te ajudar a criar o seu legado, né, Jeff? Exatamente, né? Ter uma estrutura e ter experts em cada área, aqui até é legal, né? Costumo brincar dizendo que cada um no seu quadrado, né? Hoje à tarde nós estávamos numa reunião com um escritor e um ilustrador. Nós, como editora, o ilustrador e o escritor, definindo o projeto, não, o projeto gráfico, né, do livro. E aí o que acontece? Numa dessas da troca de informações e experiências que a gente estava tendo ali, definindo esse projeto gráfico, o escritor brincou dizendo assim, olha, você pode usar a imaginação que você quiser, você pode usar a sua criatividade para desenhar o que você quiser, afinal de contas, você é o artista que vai dar vida ao meu texto. Eu, enquanto escritor, escrevo a história, você, enquanto ilustrador, escreve através de desenhos, de ilustrações, a minha história, e o Jefferson e a Gisele, enquanto editora, dão vida, digamos assim, deixam o livro pronto para que esse livro seja acessado pelos meus leitores, pela minha audiência, e aí, por que não, os três pilares, nesse caso em específico que eu estou dando aqui, estão dando vida à obra, né? Cada um no seu quadrado, cada um na sua expertise, dão vida a um livro, né? E aí, outro ponto que é muito importante para você que acredita que a tua obra é uma semente, é entender que você vai precisar de um suporte nessa caminhada, que você não precisa enfrentar todos os desafios do mercado sozinho. E entender principalmente como uma editora atua como a sua rede de apoio. Todo escritor que chega até a gente, seja assistindo os nossos vídeos aqui no YouTube, seja através de outros canais de comunicação, sempre diz o seguinte, cara, alguém falou de você, me indicou vocês,
e eu estou entrando em contato com você. Ou eu vi um conteúdo de vocês lá no Instagram e me conectou, vejo vocês sendo muito claros e objetivos no que vocês querem. Ou estou acompanhando vocês aqui todas as lives que acontecem quintas-feiras e eu enxergo que vocês trazem muita verdade, vocês me dão muita segurança porque vocês não têm medo de esconder a fórmula da Coca-Cola. Vocês entregam e geram valor na vida da vida dos escritores. A gente já recebeu também na parte da manhã hoje um feedback de um escritor lá de São Paulo que ele disse assim: gente, eu acompanho vocês nas lives do YouTube toda quinta-feira e não deixe de fazer isso, porque vocês ajudam pessoas ignorantes nesse processo de publicação de um livro a entenderem melhor como é que funciona os bastidores. E não à toa nós estamos aqui falando hoje desse bastidor que você não precisa caminhar sozinho. Você precisa, sim, de uma rede de apoio, você precisa, sim, ter uma editora que se importa com a sua obra e, além disso, que faça você realmente se tornar um autor que vende com autoridade, né? E, por fim, essa questão da transformação dos manuscritos em impacto, né? O nosso compromisso em tirar o seu texto da gaveta, do HD, é dar a ele a relevância que ele merece. E aí entra um aspecto muito importante enquanto nós, editora NPE. Nós, além de dar essa relevância que o seu livro merece, nós te ajudamos na questão durante o processo da escrita, te ajudamos, auxiliamos no processo de posicionamento, né, seja numa rede social, seja fazendo a pré-venda do livro, dando dicas, insights de como fazer o lançamento do seu livro. E por que tudo isso? Para que você possa vender com autoridade, para que você não seja aquele escritor pedichão que diz assim: olha, eu escrevi um livro, compre o meu livro, compre o meu livro. Não, você tem estratégias, você tem uma série de ações que vão te posicionar com a estratégia correta para que você venda com autoridade. Vender com autoridade, antes de vender o seu livro, você precisa de uma série de ações, gerar valor na vida das pessoas, para que o seu manuscrito não seja mais um livro na prateleira de uma livraria, não seja mais um livro que os seus leitores vão ler e está tudo ok. E que sim, ele seja um livro, uma obra de impacto social, né, Gisele? Exatamente, né? Quando a gente fala e traz tudo isso que a gente conversou com vocês hoje na live e tudo mais, é que a gente está querendo dizer para vocês que assim, ó, que a sua história e o seu livro ele tem que ser tratado ele merece ser tratado com seriedade, né? Então a gente, enquanto editora, nós da editora NPE, eu e o Jefferson, coordenando as pessoas que vão prestar os trabalhos para vocês, a gente trabalha com um profissionalismo que você busca quando você vai escolher alguém para caminhar do seu lado nessa jornada, para tirar o seu manuscrito lá do HD, lá do fundo da gaveta, lá daqueles cadernos onde você escreveu e vai trazer ele para a vida real. A gente senta com vocês, a gente explica todos os passos, a gente acompanha o passo a passo, a gente dá a orientação para você se posicionar, como o Jeff bem falou. A gente explica para você como é que você vai fazer esse processo de pré-venda, te passa um checklist de que você precisa olhar, quais são as coisas que você precisa ver para o seu lançamento, para que você possa, de que forma você pode trazer as pessoas para dentro do seu lançamento. Tudo isso a gente pega na sua mão e a gente vai conversando, e a gente vai orientando, e a gente vai dando as dicas para que você possa viver esse momento e ver também o seu investimento retornar para você da melhor forma possível, né? Mesmo, como já falou, mesmo que de repente a gente tenha uma conversa e você acabe optando por seguir com outra editora, ou com outra situação, ou com outro profissional, ou você tenha ali perto de você os seus amigos, seus filhos, seus parentes que consigam atender você dentro dessa linha, a gente também presta
o auxílio para poder dar a orientação necessária para que isso aconteça da melhor forma possível, né? Porque não deixa de ser um sonho. O livro é um sonho? Claro que é um sonho. É um sonho que pode se tornar real, é um sonho que pode trazer mudança para as pessoas. Sim, claro que é. E ele tem que ser tratado como um objeto de mudança na vida das pessoas, não só na sua vida, mas na vida das pessoas. E ele tem que ser trabalhado da melhor forma possível para que ele realmente alcance as pessoas que ele precisa alcançar para que possa tocar o coração dessas pessoas, para que possa gerar emoção nessas pessoas, ou transformação, ou educação, seja qual for o objetivo real do seu livro e a forma como você decide trabalhar com ele, né? E o tempo passou voando praticamente, né? Quando a gente vê, a gente já está aqui 50 minutos nessa live, a gente já está 50 minutos aqui trazendo as coisas para vocês, falando com vocês. E o que a gente espera hoje é que tenha ficado bem claro que, por mais que às vezes escrever precise acontecer num momento de introspecção, precise acontecer no momento em que você está mais sozinho, mais quieto, mais centrado, vamos dizer assim, você não precisa e nem deve ser solitário na sua jornada, né? Você tem que entender que o sucesso, no final das contas, ele mora, sim, na conexão, ele mora na transparência, mas principalmente na coragem que você tem de mostrar o seu processo, de colocar a cara na rede social, de vir e falar. Porque, como o Jeff bem falou, muita gente vem, nos procura para fazer o livro com a gente. Por quê? Porque a gente tem a coragem de vir aqui toda quinta-feira, tem a coragem de vir aqui, colocar a nossa cara na tela e falar com vocês, até para vocês entenderem que por trás da editora NPE existem pessoas reais, né, Jeff? Exatamente, né? E é muito importante, assim, né, pessoal, que vocês entendam, né? Para nós estar aqui toda quinta-feira, além de todo o aprendizado que a gente acaba adquirindo, né? Claro, tem aquela frase que eu gosto muito de falar, que quem ensina aprende duas vezes. A gente acaba se tornando uma referência e, por que não, quem sabe, fechando parceria contigo num projeto editorial, no caso, né? Eu queria, antes de encerrar essa live, abrir um parênteses aqui, convidar você que chegou até aqui, você que vai assistir tá assistindo essa live ao vivo, a você que vai assistir essa live gravada, que no dia 16 de julho, daqui 3 semanas, daqui 21 dias, nós estaremos fazendo uma masterclass do método EPV. Nós vamos mostrar os bastidores de como você pode se tornar escrever com intencionalidade, como você vai se posicionar com estratégia, como você vai vender com autoridade. Todo o bastidor de como funciona o processo pós o manuscrito, né, ou durante o manuscrito do seu livro, passando pelo processo de pré-venda, lançamento e vendendo após o lançamento com autoridade. Por quê? Porque dentro do método DPV, nós, da editora NPE, já orientamos vários escritores, né, muitos escritores que fizeram o passo a passo do método DPV, se tornaram escritores que venderam com autoridade. Então, sem mais delongas, se fizer sentido para você, deixe no comentário, quero participar dessa Masterclass, que nós enviaremos para vocês o link de inscrição para que você possa estar junto com a gente no dia 16 de julho, na nossa próxima Masterclass do método DPV. No mais, o que eu quero deixar de mensagem aqui para você é que o seu manuscrito pronto é um marco gigante, mas é a rede de apoio que você constrói que faz tudo valer a pena. Se você está pronto para deixar de ser apenas alguém que escreve, passar a ser um autor que constrói um legado, a gente quer falar com você. Então, o próximo passo é bem simples, né? Não deixe seu sonho guardado, parado numa gaveta, num HD. Entre em contato conosco, deixe aqui nos comentários, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link direto do WhatsApp para você conversar com a nossa equipe, porque nós queremos conversar com você, porque nós acreditamos que a sua história ela pode ser transformada
né? Que a sua jornada e os seus bastidores podem ser transformados em uma carreira sólida, né, Gisele? Afinal de contas, nossa história é criar legados e o próximo legado pode ser o seu. Exatamente, né? E também tem o outro recado que a gente sempre dá no final da live, que é não esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Editora NPE, ative o sininho para receber as notificações sempre quando a gente estiver ao vivo, para que você possa acompanhar a live ao vivo. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar e a gente já pode tirar essa dúvida na hora da live mesmo. Ou até mesmo, se você estiver assistindo essa live gravada, não esqueça de deixar o seu comentário, deixar a sua curtida, para a gente entender que esses assuntos, eles estão fazendo sentido e a gente possa melhorar cada vez mais a entrega de conteúdo para vocês, né? No mais, como o Jeff bem falou, nossa história é criar legados e o próximo legado pode ser o seu. Então, não hesite, entre em contato com a gente. Aqui embaixo na descrição sempre tem o link para o nosso WhatsApp, você pode mandar mensagem. Se a gente não responder na hora, a gente vai responder, porque, como eu falei para o escritor hoje de manhã, não tem robô, quem responde somos nós, ou é eu, ou é o Jefferson, então é sempre com um de nós dois que você vai estar conversando. Então, não hesite em mandar mensagem para tirar dúvida, para começar uma conversa, para entrar em contato, entender um pouco melhor. A gente recebe muita mensagem desse tipo, assim, ó. A gente pode conversar, eu queria entender um pouco melhor como é que faz para publicar um livro. A gente marca com vocês uma conversa. Deixa eu só passar os foguetes. A gente marca com vocês uma conversa, a gente explica para vocês o processo, entende um pouco mais o que vocês estão querendo, a expectativa de vocês, para que essa parceria possa nascer e se desenvolver da melhor forma possível, né? No mais, ao som de foguetes, vamos nos despedindo por aqui e esperamos vocês na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, para a nossa próxima live, né, Jeff? Muito bom, muito bom. Pessoal, eu agradeço a atenção de todos vocês que estiveram com a gente até aqui, né? Você que está assistindo essa live. Não deixe de curtir, comentar, de se inscrever no canal, porque quando você curte e comenta, o YouTube, ele entende que esse conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas. Deixa aí, pague o nosso tempo aqui com a sua curtida, com um comentário seu, se inscrevendo no canal, porque eu tenho certeza que não só sua vida vai ser transformada, mas tantas outras que buscam conteúdo de verdade, conteúdo com seriedade. Um grande abraço para você e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.